Olá, a fim de cumprir o requisito da prática pedagógica, eu vou aproveitar o espaço e gravar a aula em relação ao plano de aula que eu fiz e está sendo entregue, junto com o link desse vídeo. Para facilitar, porque está sendo online, eu fiz uma apresentação pelo PowerPoint. Então, meu plano de aula é baseado na Roma Antiga. Todo ele é baseado na Roma Antiga. Aqui vai ser um resumo de como será a minha aula, como seria a minha aula expositiva, né? Envolve por volta da terceira etapa, depois de apresentado o contexto histórico, depois de debate acerca de Roma, e antes de que os alunos possam apresentar o trabalho em grupo, que seria apresentações artísticas, apresentações de teatro, música, aquilo que os alunos escolherem, com os temas descritos no plano de aula. Então, seguindo pela Roma Antiga, o plano de aula ele começaria com a criação e formação de Roma, e aí oferecendo aos alunos a possibilidade de entender tanto a história mitológica, né, de Rômulo e Remo, como a história real, por meio de pesquisas históricas e arqueológicas, sendo que a história mais famosa é a mitológica mesmo, né, de Rômulo e Remo, que é o símbolo, né, a loba é o símbolo de Roma, está até no escudo da camisa do time da Roma, e é a história mais famosa. Mas também a gente tem que se manter firme nos princípios históricos da pesquisa e apresentar a questão da pesquisa histórica, da pesquisa arqueológica, que apresenta todo o fundamento da criação e da formação da Roma Antiga. Depois, o segundo ponto seria sobre a organização da sociedade romana. E aqui eu trouxe a pirâmide, né, onde se estrutura a sociedade romana, que foi uma ideia idealizada pelo Augusto, o primeiro imperador romano, e que se teve a ideia, fazendo uma correlação com a sociedade atual, das classes sociais. Obviamente, fazendo um parâmetro numa aula, detalhando bem, diferenciando bem, mas em relação às roupas, aos costumes, ao acesso das classes, o que cada uma teria acesso. Então, é um dos pontos que eu acredito que seja mais interessante para entender a sociedade, a Roma antiga, a sociedade romana, e fazer o paralelo com a sociedade atual, não só brasileira, mas do mundo ocidental. Depois, o terceiro ponto seria casamento, família e educação. Trabalharia as três coisas juntas, trabalhar o casamento como um contrato, o conceito de pátria e famílias, que ainda trazendo também para a sociedade atual o patriarcado, né, o pai como figura masculina, como figura central da família, a mulher como parte integrante do homem, ela não é nem um indivíduo próprio, mas ela é uma parte integrante do homem. O casamento como uma celebração contratual, visando o patrimônio, né, das famílias, não tendo a celebração, as festas como a gente tem hoje em dia, né, o simbólico. Não existia amor, mas era exatamente um contrato. E, por fim, a educação. Trabalhar primeiro a educação das crianças na fase até os 6 anos pelas mães e depois, a partir daí, com os pais. E os meninos, né, já trabalhando questões de guerra, de luta, longe do que seria as tarefas femininas na sociedade. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, da pátria e família, o pai como não só a figura envolvendo a família, mas aqueles de sangue, mas tudo que estava seria patrimônio dele, inclusive os escravos. A educação aqui, já a partir dos 7 anos, com o pai como figura para ensinar coisas mais adultas para os filhos, e aqui
uma figura para demonstrar exatamente o casamento como uma celebração contratual. Por fim, um dos pontos mais interessantes que eu acho que os alunos mais gostam, que seriam as diversões romanas, né? Os gladiadores, as corridas de bigas, e não pode deixar de falar de um dos principais filmes, né? Quando se pensa em Roma, que é o Gladiador, um filme que já tem uns bons anos aí de exibição, mas que é um filme que pode ser utilizado na sala de aula como, primeiro para chamar a atenção, né? A questão de luta, assim, é uma coisa que chama a atenção dos jovens, das crianças e adolescentes. Tem a série Spartacus, né? Tem o filme antigo Spartacus também, mas tem a série nova. A série já é um pouquinho complicado de passar para as crianças, para adolescentes, numa sala de aula, mas é um tema que, bem tratado, vai chamar bastante atenção dos alunos, né? Trabalhar a questão do pão e circo também seria interessante para desenvolver. Depois entraria, por fim, na questão da arte e literatura, né? Trabalhando com arquitetura, aqui eu coloquei a Eneida de Virgílio, da onde que vem a lenda, né, da criação, a formação de Roma, Cícero e Sêneca como os filósofos, né, dentro da literatura romana, e apresentar a mitologia, fazer paralelo com a mitologia grega, né, fazer como alguns nomes mudam, mas a história se mantém parecida, como já teria sido trabalhado a questão do contexto histórico de Roma, e falando das civilizações gregas, esse paralelo seria interessante. E assim como a gente puxaria para os dias atuais, né? Muito da mitologia, da arquitetura, da literatura, da filosofia, que é utilizado nos dias de hoje. Então, é isso de forma bem resumida. Essa seria o meu plano de aula, numa aula expositiva, tratando, obviamente, num tempo maior, com mais detalhes, a mais aprofundamento, mas a estrutura básica da aula, do plano de aula, seria esse. E aí, a partir daí, já apresentar a divisão dos grupos pelos temas, conforme eu coloquei no plano de aula, e que os alunos fizessem apresentações para os colegas de sala, bem como uma liberdade criativa para fazer da melhor maneira que eles acharem. Possibilitando também uma apresentação simples, né, com cartazes, mas aí acho que seria incentivado a questão da criatividade da sala de aula. Então é isso. Muito obrigado.